Olá pessoal, boa tarde. Estamos só aguardando o nosso querido Xande ingressar aqui. Já já vamos começar. Acho que ele já está a caminho, viu? Vai demorar muito não. Oi, Edinho, Aí, boa chegou! tarde. Chegou! Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você está, Xande? Também, tudo perfeito. Um prazer. Obrigado, muito obrigado pelo convite, viu? E é isso. Você manda aqui, a casa é sua, mais do que sempre. Como eu me E eu, sinto na Mondiale mesmo. Muito obrigado. é, Foi uma eu- oportunidade muito legal poder estar em contato com os agentes que viajam no interior de São Paulo, com você, com a Camila, com o Juarez, com todo o time, e poder dividir as últimas novidades, né? As atualizações que a gente tem. e é o que mais tem é novidade, né, Xande? Nesse tempo agora, é um tempo que eu tenho passado para as pessoas, um tempo distinto de tudo aquilo que a gente já passou. Mas é um tempo que tudo aquilo que a gente vinha como normal mudou. Apesar de que eu não gosto muito dessa expressão novo normal, né? Porque parece que nós vamos para uma situação completamente diferente. Mas isso a gente vai conversar aqui na live, porque eu acho que o setor de cruzeiros marítimos talvez a parte da nossa indústria uma das mais afetadas, mas ao mesmo tempo a que mais está preparada para reagir a esse tipo de situação. Mas, bom, pessoal, meu nome é Edson Rui, diretor-geral da Mondiale, e comigo está o Xande, o Alexandre Raim, também diretor do grupo R11, que representa as empresas do grupo Royal Caribbean no Brasil. E nós representamos a R11 aqui no interior de São Paulo, tirando a capital, todo São Paulo. Fica mais fácil de entender assim. Eu fiz um roteirinho, Xande, para a gente bater o nosso papo, porque nós recebemos diariamente muitas perguntas, questionamentos, como é que andam as coisas. E eu acho que essa é uma boa hora para a gente colocar essa informação, passar essa informação para os nossos colaboradores, né? Para os agentes de viagem, enfim. Primeiro de tudo, vamos começar. R11, quais são as marcas que a gente tem na R11 de navio, Xande? Perfeito, Edinho. Obrigado pela introdução. E de fato é isso mesmo. A R11 Travel, então, ela é distribuidora exclusiva do grupo Royal Caribbean no mercado brasileiro. As marcas que fazem parte são a Royal Caribbean, que é a marca mais reconhecida, a maior marca de cruzeiros do mundo, a Celerity Cruise, a Azamara e a Silversea, que foi recentemente adquirida pela Royal Caribbean, a marca de ultra luxo que faz parte agora das nossas marcas. E como você bem colocou, a Mondiale, a Ancoradouro, é a nossa distribuidora, a nossa representante com exclusividade para todo o mercado do interior de São Paulo, e nada como estar bem representado com vocês. A gente é fã do trabalho de todo o time e, de fato, vocês fazem um trabalho excelente no desenvolvimento do mercado de cruzeiros no interior, que é muito bem realizado. Parabéns para todo o time. Obrigado, obrigado. Esse setor, gente, todo mundo deve conhecer, mas não custa falar. É capitaneado por Camila, é nossa gerente, e ela leva esse setor assim de uma maneira muito bem, com o time dela todo, é um time muito especial e leva muito bem. Então, fica aí o nosso também agradecimento à Camila e o time dela. Estou vendo que está subindo um monte de coraçãozinho aí. A gente fala na Camila, segundo um gerente nosso de uma filial, ele fala que a Camila é nossa super top moda Max Mega da Mondiale. Mas ela é tudo super model, top, mega, mas é assim, e também muito eficiente naquilo que ela faz. Olha, só falar o nome dela, os coraçõezinhos começam a subir bem rápido. Mas já me diga uma coisa: como é que estão as operações, a suspensão de cruzeiro e previsão de retomada? Eu fiz tudo junto na mesma pergunta para que a gente possa falar desse produto, das operações deles, como é que estão, os navios, como é que estão agora, da suspensão dos cruzeiros e previsão da retomada. O que você tem para dizer para a gente disso aí? Com certeza, Edinho.
Bom, primeiramente, atualizando todos com relação à data de quando a gente estima voltar a operar, qual é a situação atual e o que a gente está fazendo nesse meio tempo para, obviamente, dar toda a segurança para os hóspedes e para a nossa tripulação na retomada. Então, a data oficial hoje que a gente tem do retorno das operações é o dia 15 de setembro. A gente, há uma semana atrás, postergou em 45 dias mais, a data anterior era julho. A gente tem a data de 15 de setembro agora, que parece ser uma data já muito mais firme, muito mais próximo da realidade, inclusive do que a gente já vinha trabalhando em termos de planejamento e de expectativa para a gente poder voltar a operar. Mas essa é a data definitiva? A gente está aguardando ter essa certeza. Por quê? Porque a Royal Caribbean, o grupo Royal Caribbean, ainda não finalizou e não divulgou os protocolos atualizados para a retomada. É algo muito intenso, eu diria que é algo o mais importante, o que a gente mais vem dedicado tempo nesse momento, é garantir que a gente vai voltar quando a gente tiver todas as medidas, todos os protocolos definidos, garantindo a excelência na operação como a gente sempre teve. A Royal Caribbean sempre foi tida, inclusive pelo mercado, como uma marca onde tudo que se diz respeito à segurança sempre foi inegociável. A gente até muitas vezes tentava alguma exceção, flexibilidade, troca de passageiros em cima da hora, ou algum procedimento que envolvesse segurança, e a gente nunca teve sucesso. Por quê? Por isso, porque a Royal Caribbean sempre teve dentro do seu DNA não brincar, não negociar quando se trata de segurança. E, novamente, a gente está vendo isso agora. Então, a gente tem sido solicitado pelas agências, pelos hóspedes, comentando que, inclusive, algumas companhias aéreas, as redes hoteleiras, algumas próprias companhias de cruzeiro já soltaram seus protocolos, e por que a gente não? E é justamente por isso, a gente está fazendo isso com muito cuidado e com toda a importância que o tema merece. Isso está sendo feito em comum com todas as marcas que fazem parte do Grupo Royal Caribbean. E assim que a gente tiver, eu estimo que na próxima semana, como muito na seguinte, a gente vai ter o privilégio de dividir através da Mondiale para o mercado do interior quais serão esses protocolos e possivelmente a data definitiva em quando a gente de fato retoma nossas operações. Mas uma coisa que pode dar de garantia, né, Edinho? A gente não brinca com relação a isso. Então, Não, de mas fato, um a furo você gente... vai dar para a gente agora. Algum furo você vai dar. Então, por exemplo, tem um monte de protocolo. Eu sei que a Royal não brinca com segurança. A indústria, é isso que eu estava falando, a indústria marítima talvez seja, foi a que mais foi afetada dentro do turismo, mas também é a que está mais preparada para afrontar qualquer medida de segurança. Não tenho nenhuma dúvida, e é bom que as pessoas fiquem, de uma vez por todas, esclarecidas sobre esse aspecto. Mas, assim, o que você já sabe, por exemplo, de protocolo previsto e de ajuste da vida? Previsto, tá, Xande? Por isso que eu estou falando, é um furo, porque é previsto. Assim, estou dizendo, o Xande, o que o Xande acha de protocolo que vai estar previsto e de algum ajuste na vida a bordo? Não, com certeza. Tem bastante percepções, né? Até do que a gente já via a bordo, muito dos protocolos que a gente está vendo que estão sendo divulgados, a gente, quando presta atenção e lê com paciência, com calma, você vê que muito disso, de fato, como você bem colocou, já existia a bordo, né? Então, citando para você alguns exemplos, o álcool em gel, que hoje se transformou uma febre necessário, né? Mas você que esteve a bordo muitas vezes comigo nos navios da Royal, da Saleb, das Amaras, você sabe que álcool em gel é algo que sempre teve em abundância em diversas áreas do navio. Você não consegue hoje, e sempre foi assim, entrar em algum local para fazer uma refeição, um restaurante, um bar, sem, obviamente, primeiramente higienizar suas mãos. Seja com álcool gel, seja com a própria o design do restaurante, que onde para você entrar você tem que passar para um lavatório para poder higienizar sua mão, com todo conforto, sem tocar em nada, tudo automatizado. Desde a série Quantum especificamente, não somente álcool gel, como a gente já tem os dispensers automáticos, onde você coloca a mão e o álcool gel já sai, sem necessidade de toque. As portas dos navios, é muito comum isso, quando você vai andar de um lado para o outro, as portas, você tem o detector de movimento e já se abrem automaticamente. Então, sempre já existiu essa preocupação a bordo, justamente devido à segurança e à higiene dos hóspedes. A gente, desde a série Quantum e também na série Edge da Celebrity, a gente implementou o check-in para o reconhecimento facial.
Então, o hóspede, quando faz o well check-in, o set sail, que a gente chama na casa dele, quando ele chega no porto para poder embarcar, ele é reconhecido pela foto que ele subiu no aplicativo, tornando o processo mais rápido, mais automatizado. Ele sai da porta do táxi até a cabine dele em 10, 15 minutos no máximo, que é parte disso que a gente está falando. Pessoal, e aí entrando na parte de especulação, tá, Edinho, atendendo a sua pergunta, fala-se muito do fim dos cardápios de papéis, né? Então é algo que de fato pode acontecer. A gente já tinha a bordo de alguns navios, alguns restaurantes mais... Isso. Parece que deu uma travadinha no Xande aqui, gente. Vamos esperar ele voltar. Mas ele estava falando que alguns navios já existiam, nos navios da própria Royal e da Celebrity, cardápios interativos, já com tablets. Voltou, deu um corte aqui, eu voltei. Desculpa Você ter... estava falando dos cardápios de alguns restaurantes, que tanto na Royal como na Celebrity, nós já temos que são com tablets. Mas eu acho que era mais ou menos Isso. O exemplo do Cuisine na Celebrity, então a gente entende que isso possa possivelmente ser implementado em todos os restaurantes, em todos os navios da frota. Se discutiu muito a respeito do buffet, né? Algumas pessoas, não, deve acabar o buffet. A minha visão pessoal, eu acho que não, que eu acho que os buffets são uma grande atração e uma grande opção para as famílias, principalmente, onde você consegue ver primeiramente o prato antes de poder escolher, somente para quem quer algo mais contraído. Então, minha percepção é que eles devam permanecer, porém de uma forma atualizada em suas operações, tendo possivelmente alguém para poder te servir, mas você podendo ver toda a gama de opções, de variedade de pratos, que é muito tradicional e marcante dentro da gastronomia a bordo dos nossos navios. E uma série de outros protocolos que estão sendo pensados, desde embarque, áreas específicas a bordo, já ouvi muito falar da ampliação do centro médico, que já existe, né? Então, até atrelado a isso, a gente entende que as primeiras pessoas que vão voltar a navegar são quem já conhece os navios, quem já fez e sabe o quão seguro e quão completa é a estrutura em todos os aspectos a bordo de um navio, né? eu ia te completar. Você já respondeu a próxima pergunta, que era mais ou menos nessa linha, viu, Xande? O perfil do consumidor. Mas, assim, voltando a falar, complementando aquilo que você colocou aí, muito bem colocado, a história do álcool em gel, por exemplo, eu não lembro em nenhum outro local que não seja em navio, por exemplo, toalete público do navio, em que você vai, lava as mãos bonitinho e tal, e normalmente tem uma papeleira na porta para você pegar um papelzinho, abrir a porta e botar o pezinho e botar o papel no chão, para você não ter contato nem com a maçaneta da porta. Isso quando a porta não é automatizada. Isso existe em praticamente todos os navios e tem placas ostensivas. Favor abrir a porta com esse papel. Então, esse cuidado e esse preparo que a indústria de navegação, as indústrias de cruzeiro, elas já tinham há muito tempo trabalhando com isso. É bom a gente lembrar aos agentes de viagem, que por sua vez passam isso para os clientes, os navios já tiveram no passado problemas de virose, bactéria. Então, os navios se prepararam para afrontar esse tipo de situação. Então, na minha opinião, é a indústria mais preparada para sair rápido e criar, logicamente, novos protocolos. Você falou em buffet, também não acredito que acabem os buffets, porque isso é um charme danado. Eu acredito, talvez, em mais funcionários, tripulantes servindo e não deixando você mesmo avançar sobre o buffet, você vai poder contemplar e olhar. Alguns cuidados com essa segurança, que é o que você falou, dos novos protocolos que estão por vir por aí, Tiago. Mas eu tenho, assim, quase certeza que nós vamos ter uma vacina rapidinho e a gente vai estar, claro, esses protocolos vão ficar para sempre, é o que eu falo, com todas as visitas que a gente tem feito, várias visitas virtuais, e já aviso aos agentes de viagem que estão nos acompanhando, se você não receber uma visita virtual ainda da Mondiale, pode pedir ao seu executivo que ele agendará. E a gente chega lá com a força-tarefa. Vai todo mundo. Vai Camila, vai a galera toda aqui da Mondiale para a gente bater um papo. Mas assim, Xande, eu não tenho dúvida nenhuma que tudo isso que você já adiantou e o complemento que virá será mais ou menos nessa linha de um cuidado maior com a segurança, mas que vocês já estão bem preparadinhos para isso, porque já lutam, na verdade, eu acho que
Hoje em dia, o que mais o navio temia antigamente era incêndio, né? Pelo menos era lá no passado. Hoje está relacionado com a área de biossegurança. Eu acho que é o maior temor do navio hoje, é cuidar e garantir uma biossegurança para que os hóspedes viajem tranquilo. Com certeza, Dinho. E é verdade tudo isso que você colocou, de fato, os navios sempre tiveram bastante preparados, né? Eu vi muitas lives, pessoas especialistas nesse segmento, especificamente da parte sanitária, comentando que existe um potencial muito grande de ser o método mais seguro de viagem nessa retomada. A gente tem bastante esperança com relação a isso, mas independente de tudo que a gente já tinha, que a gente rapidamente dividiu, com certeza virão protocolos ainda mais sólidos, ainda mais robustos e alinhado com a necessidade desse momento, né? A demanda de viagem, acho que a vontade de todo mundo viajar, eu digo por mim mesmo, minha família, meus amigos, dentro do setor, fora da indústria, é incrível a vontade que todo mundo tá de viajar. Acho que nunca na história o pessoal teve tanta vontade de viajar como agora, né? Aquela coisa, quando você não pode, aumenta ainda mais o desejo, né? Mas a gente sabe que as pessoas só irão fazer quando eles tiverem a segurança e a confiança, principalmente nesse momento. Então, a gente está trabalhando muito duro, apesar de a gente já ser referência em termos de segurança nessa parte, a gente está aprimorando e brevemente irá divulgar procedimentos ainda mais elevados e ainda mais robustos, alinhados com a necessidade que a gente tem no mercado hoje. Tenham certeza disso. Ô, Xande, é bom a gente falar. Eu tenho, nas visitas, a gente tem feito 4, 5, tem dia que a gente chega a fazer até 6 a 8 visitas virtuais às agências. E eu costumo dizer a todos os agentes de viagem que, lógico, não é para ninguém ficar alienado, mas muito cuidado com as pesquisas, porque de uma hora para outra nós vimos várias pessoas, várias pesquisas de autoridades do nosso segmento e começam a escrever, assim, fazem teses gigantescas. Você mesmo está acabando de dizer aí que os protocolos da Royal, do Grupo Royal Caribbean, estão ainda em processo de conclusão. E você pode, se você for pegar, já tem teses falando que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que o navio terá só metade do número de pessoas, que não sei mais lá o quê. Enfim, tem muita conjectura. Então, assim, os agentes de viagem têm que estar preparados para fazer uma leitura. Eu não estou falando para as pessoas se alienarem, mas fazer uma leitura com um segundo olhar. Dá uma olhada, quem é a fonte, quem escreveu, como é que é isso, porque não é sempre o que parece. Por exemplo, só dando um exemplo aqui. A gente foi informado no começo da pandemia que não iriam comercializar o espaço do meio dos aviões, que não sei o quê. Isso caiu por terra. Não é mais assim. Estão comercializando tudo. As companhias que, eventualmente faziam isso já desistiram porque não tem a garantia de segurança. Se fosse ter uma segurança, tinha que ter uma segurança de 2 metros. Existe no mundo hoje ainda uma certa complexidade. Por exemplo, dentro da própria Europa, eu estava num treinamento com um fornecedor nosso de Europa, e é muito engraçado, porque na Europa, dentro da comunidade, um país exige 1,5 metro, outro 1 metro de distância, outro 2 metros. Então, até eles ficam malucos. O que é 1,5 metro, o que são 2, o que vai ser 1 metro, enfim. Então, tem muita coisa para chegar. Então, não se assustem, não se agoniem, porque de uma hora para outra, nós temos pesquisa de um tudo no nosso setor. E, já que você falou de vontade de viajar, tem uma pesquisa muito séria, foi feita no Reino Unido, terminou em maio, meses de abril e maio. O desejo realmente, número 1 das pessoas pós-pandemia é viajar. Isso é uma pesquisa séria, mas é uma pesquisa que aponta tendência. Mas o que a gente tem visto aí hoje, pesquisa com base científica. Não, tudo está na base da conjectura, porque nem os cientistas ainda entendem direito o próprio Covid. É novo para todo mundo. Edinho, só para é novo para todo mundo, né? E com certeza. Mas é muito importante isso, de fato,
conhecer a fonte, entender muito bem a informação que você está recebendo, acho que é fundamental, principalmente nesse momento, né? Com relação ao que você colocou de ocupação, e eu vi bastante gente perguntando com relação a isso, o que eu posso dividir de dado real já para vocês? Primeiramente, a gente pôde acompanhar quando a Royal Caribbean divulgou o balanço financeiro no primeiro quarter. Uma das informações que saiu nessa entrevista que o Richard Fenn deu foi que a operação da série Oasis, que são os maiores navios do mundo, eles são rentáveis, tem o break-even a partir de 30% de ocupação. Ou seja, isso abre de fato uma oportunidade para, caso entendam que isso seja necessário, uma operação talvez no começo com uma ocupação um pouco inferior a que a gente sempre tem, que é sempre 100%, né? É raro ou impossível a gente sobrar uma cabine da série Waze em qualquer destino que a gente opere. Então existe de fato, e possivelmente seja algo que seja contemplado dentro do protocolo que em breve será divulgado, a possibilidade de se operar inicialmente com uma capacidade um pouco mais reduzida. Financeiramente faz sentido, a partir de 30% a gente já tem o break-even, então por que não operar inicialmente com 50%, 70%? São só percepções nesse momento, tá, gente? E a gente vai ter a certeza e a resposta definitiva para isso quando a gente tiver, de fato, a divulgação oficial dos protocolos por parte da Royal. Provavelmente alguém ouviu isso, ouviu cantar lá de um jeito, já escreveu uma tese falando que será. Então, temos que aguardar os protocolos, viu, pessoal? Xande, outra coisa, a capacidade dos passageiros, acabamos de falar sobre isso. Hoje, nós temos uma capacidade, a princípio, normal. Estará sendo definido, de acordo com os protocolos, as possibilidades. Se as companhias irão operar com 50%, com 70%, com 80%, enfim, nós não sabemos ainda. O que é certo é de que cuidados serão adicionados, cuidados adicionais serão implementados para a segurança biológica dos passageiros, dos clientes que estarão a bordo. Isso é verdade. Crianças, Xande, tem alguma coisa de restrição, alguma coisa? Não tem nada ainda previsto sobre isso, tem? Não, nenhuma informação específica que envolva as crianças, que seja diferente para os adultos ou para as pessoas mais experientes. Até esse momento a gente não tem nada especificamente para eles. Obviamente que sempre vale o bom senso, né? Acho que a educação dos pais, manter um bom senso a bordo, acho que isso nunca foi um problema, até pelo ambiente extremamente familiar que a gente tem dentro dos nossos navios, então não vejo nesse momento uma preocupação com um protocolo específico para crianças. Talvez a bordo do Adventure Ocean, no clubinho que a gente tem, na própria parte de gastronomia para as crianças, talvez a gente possa ver alguma surpresa uma vez que o procedimento for lançado. Certo. E tem alguma informação sobre os seguros, se a assistência de viagem que a gente tem incluída hoje, se elas cobrirão Covid ou alguma coisa nesse sentido, Xande? Isso está se transformando muito, né? Hoje mesmo, se você lê os jornais, os planos de saúde no Brasil foram aprovados a poder fazer o exame para toda a população. Então, é algo que a gente já está discutindo junto com os nossos fornecedores. A gente tem hoje um fornecedor oficial, que é a Citicar, para todo cruzeiro. O hóspede tem a possibilidade de poder adquirir já esse seguro. E um dos pontos que a gente está discutindo com eles, a gente em breve trará informação, é com relação a algum protocolo atualizado também com relação à elegibilidade do seguro em caso de Covid. Na minha opinião, viu, Xande? Isso agora é a minha, viu? Da minha. Eu acredito que vai ser mais ou menos o seguinte: você faz um exame Covid, porque eu estou falando isso baseado no que a gente já está vendo em alguns países que reabriram. Você faz um exame Covid e provavelmente o exame está ficando muito barato agora, o exame, aquele rápido de 5 minutos. Provavelmente vai ter alguma coisa no embarque também, né? Para que eles possam fazer uma certa triagem. Ou será por amostragem, ou será de fato para todo mundo. Eu estou falando baseado nos países que já reabriram para o turismo. E é bom a gente entender, porque um exame hoje de Covid, gente, demora 5 minutos. É no dedo, para saber se você está infectado ou transmitindo. A gente viu algumas companhias aéreas implementando isso, né? Emirates, que eu acompanhei, na hora que você vai embarcar, você já faz.
Se der positivo, você nem entra na aeronave. Existem muitas possibilidades e, com certeza, eu imagino que um exame no embarque possa ser viabilizado, dependendo de vários Sim, elementos, né? Então, não dá para a isso. gente adiantar, mas sim, imagino que faça parte dos estudos que estão sendo feitos para garantir total segurança para o hóspede. Uma coisa a gente pode garantir, né, Dinho, que a Royal Caribbean, das marcas do grupo, somente voltam a operar quando a gente tiver mais de 100% de certeza que a gente tem um ambiente preparado e seguro, tanto para os hóspedes como para a tripulação. E muitas vezes esse seguro não se limita somente a bordo, envolve também portos, Claro. lojistas estarem com suas fronteiras abertas e assim por diante. Então, são uma série de fatores que a gente está negociando e viabilizando para poder fazer a divulgação de uma vez só e algo consistente e que dê essa segurança, essa tranquilidade para o hóspede poder fazer sua viagem, né? Legal. Xande, me diga uma coisa, qual o destaque que você dá sobre a importância do agente de viagens hoje nesse cenário, no cenário atual, que é um cenário de cancelamentos, reacomodação, e também na retomada, porque as informações são muitas. Eu imagino que virão agora em uma cadeia de muitas informações adicionais, protocolos adicionais, e qual a importância que você dá ao agente de viagem nesse papel aí de passar isso com confiança, com sabedoria e para o cliente dele, para o cruzeirista? Claro, ótima pergunta, Edinho. Bom, primeiro eu digo que a importância do agente de viagem não é de agora, ela já vem de muito tempo, né? Na venda especificamente do cruzeiro marítimo, hoje a nossa principal fonte sempre foi de distribuição no mercado brasileiro, são as agências de viagens. Elas fazem um trabalho brilhante, elas são fundamentais para poder garantir a escolha certa do cruzeiro. Existem muitas modalidades dentro do nosso próprio grupo, Royal, Celebrity, Azamara, Silver Sea, e cada um para um nicho específico, para um tipo de público completamente diferente. Então, você ter um agente de viagem que te assessora, que é a palavra que melhor descreve o trabalho para mim de um agente de viagem, dá a informação precisa, recomendar, orientar, garantir que o passageiro esteja fazendo a escolha correta é fundamental. E hoje em dia, com tudo que está acontecendo, se torna ainda mais vital o papel do agente de viagem para o hóspede, para poder garantir que ele está recomendando o produto certo, no time certo, conhecendo o gosto e a característica de cada hóspede. Então, o valor do agente de viagem só cresce. E eu acho que na pandemia, apesar de ter sido negativo em todos os aspectos para todo mundo, se uma coisa que a gente pôde ver ainda mais valorizado foi a importância e o valor que o agente de viagem tem dentro de um processo da venda. Porque você entrar na internet, comprar, muitos hóspedes gostam de fazer isso, uma passagem aérea, um Rio-São Paulo, acaba sendo de fato algo natural. Porém, para você poder escolher a cabine certa, com a melhor localização, a dica daquele restaurante, e ainda mais o que a gente viu nesse momento, quando existe um problema, uma situação a ser resolvida, aí que de fato a gente vê o quão importante e quão agregador é o valor e o trabalho do agente de viagem dentro da distribuição e como ele agrega dentro desse processo. Porque a venda não é só você entregar o voucher e acabou. Pelo contrário, a gente entende que o pós-venda seja talvez tão importante quanto o processo de fidelização, garantir que a viagem foi boa, já escolher a próxima. Então, com certeza, o hóspede que não optou em sua viagem por ter um agente de viagem como intermediador e como assessor, né, como consultor, de fato, tenho certeza, na próxima viagem ele vai se lembrar ou terá. Eu tenho costume dizer, ou tenho falado, lembrado aos agentes de viagens, que nós temos que olhar toda essa situação, Xande, com um olhar diferente, porque os agentes de viagens nunca foram tão valorizados quanto agora. Esse monte de gente que ficou pendurado nos aeroportos no mundo, aí que ficou sem ter condições de retornar, todos eles compraram ou com uma OTA ou compraram no site direto, não tinha com quem falar. Quem comprou com a agente de viagem teve assessoria, o agente de viagem remarcou. Nós aqui na Mondiale, no Grupo Ancorador, nós trabalhamos até de madrugada, atendendo os agentes de viagem, remarcando todos os passageiros. Então, assim, o agente de viagem, ele foi valorizado e cabe a ele, cabe a nós, nos fazer lembrar ao cliente, porque passa-se um tempo,
passa a pandemia e o cliente tende a nos trocar por $2, $3. Mas a gente tem que lembrar, pandemia não tem todo ano, não. Mas furacão tem, avião quebrado tem, situação inesperada acontece e o agente de viagem fará a diferença. E as pessoas viram todo mundo pendurado no aeroporto, querendo embarcar, todo esse pessoal não estava com agente de viagem. Isso é 100% certo do que a gente está falando. A outra coisa, Xande, é o seguinte, vai haver alguma preferência para embarcar do cliente que tem carta de crédito ou quem comprar agora? Existe alguma diferenciação nisso? Vou comentar com você. Edinho, e só para emendar e agregar no tema anterior, o agente teve um papel fundamental, como você colocou, teve até agora, e vai ter ainda mais na minha visão no futuro. Por quê? Na retomada, o agente de viagem vai ser imprescindível. Por quê? Porque a gente entende, como a gente até falou no começo da nossa live, que a retomada ela deve ser primeiramente para aquele hóspede que já conhece, que já navegou, sabe Sim. quão seguro, quão maravilhosa é a experiência a bordo. E o agente de viagem vai ter um papel muito importante nessa retomada. E um dos planos estratégicos que a gente tem em parceria com a Mondiale é poder levar o maior número de agentes de viagem para poder fazer um cruzeiro assim que as condições nos permitirem. Então a gente entende que o agente de viagem ir a bordo, fazer um cruzeiro assim que ele puder, vai ser muito importante para poder contagiar o passageiro. No sentido, eu estou aqui a bordo, olha aqui, está tudo espetacular. Os protocolos atualizados são esses, estou navegando, é seguro, as fronteiras estão abertas. Então a gente vai contar novamente, como a gente sempre contou, não somente na venda, mas também com a agente de viagem, ainda mais nesse momento, para ele ser um grande impulsador da nossa retomada. A gente vai contar muito com eles. E voltando para a sua pergunta, com relação à diferença, prioridade para se fazer uma reserva para quem tem FCC, quem está fazendo um novo booking. Na verdade, não. Na verdade, conforme o hóspede já estiver preparado e pronto para poder fazer a sua nova reserva, a disponibilidade é uma só e quem, obviamente, optar por fazer primeiro sua reserva, maior oportunidade no sentido de ter as melhores cabines disponíveis, na data que ele quer, ele vai ter. E por incrível que pareça, por mais que a gente fale que a gente não está operando, a gente volta a operar em setembro inicialmente, porém, olha só, a gente está de alguns meses já sem operar, e por incrível que pareça, a maior prova que a gente possa ter do carinho dos hóspedes pelas marcas é de que hoje, aproximadamente 85% dos hóspedes que foram impactados acabaram optando com a Royal Caribbean pela FCC, pela carta de crédito, e não pelo cancelamento. Só 15% cancelou. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que a gente tem uma quantia significativa de hóspedes com a FCC na mão para poder embarcar assim que a gente tiver regularizado a nossa operação, e um monte de gente igual nós que estamos loucos para poder fazer a primeira viagem novamente, com uma tendência de cruzeiro ser um destino extremamente seguro. Ou seja, a gente já começa a ver, e isso é muito importante, pessoal, datas para julho do ano que vem, datas mais distantes, com sobredemanda. Até, de certa forma, com dificuldade para os hóspedes poderem encontrar disponibilidade numa data específica. Xande, foi bom você colocar isso. É muito importante. E a dica que eu queria deixar para todos vocês é encorajem os hóspedes de vocês, sempre respeitando o timing, a hora de cada um, mas o quanto antes eles puderem fazer essa nova reserva, seja utilizar a sua FCC ou, de fato, realizar uma nova compra, ele vai ter o benefício de ter disponibilidade e as melhores cabines ainda disponíveis. A gente já começa a ver uma data ou outra sem disponibilidade em varanda, por exemplo, ou sem conseguir acomodar um grupo. Foi muito bom você falar isso, porque eu tenho batido nessa tecla, porque é o seguinte, o brasileiro adora uma pechincha, adora uma galinha morta com ele mesmo, desconto. E o mercado está entrando com desconto. O mercado de cruzeiros também o fará com desconto para atrair o cliente, a gente sabe disso. Mas é bom entender que o índice que você falou aí de passageiros que cancelaram bate mais ou menos com o nosso de uma maneira global, não só de cruzeiros, mas de terrestres também. Então, esses passageiros viajarão no ano que vem. E a grande maioria no primeiro semestre. Então, é bom as pessoas ficarem antenadas. A gente, como agente de viagem, tem que estar posicionando bem claro isso para os nossos clientes, de que quem quiser viajar no primeiro quadrimestre, por exemplo, deve se preparar
Já. Porque vai provavelmente encontrar dificuldade. E eu pedi a Camila para olhar um cruzeiro, porque a gente estava aqui preparando um grupo, Xande, e a tarifa, ela veio para mim com a cara da tarifa de 99.200. Eu falei, Camila, você botou zero demais nesse negócio, tem alguma coisa errada aqui. Aí ela falou, não, não é. É porque o navio está lotado, só tem 2 suítes bem lá em cima. Mas como lotado? Aí, mas isso lá atrás, isso foi quando? Em maio. Aí a gente foi entender de que já é reacomodação dos clientes. Claro, o navio encheu. Então, os agentes de viagem têm que ter isso em mente, porque primeiro quadrimestre nós vamos ter que entregar muito daquilo que não foi transportado esse ano. É verdade. Então, quanto antes, mesmo que não tenha a carta de crédito, garantam um lugar do seu passageiro. O Edinho, e bacana ainda dentro desse ponto, que é que as políticas das companhias, no caso da Royal, Celebrity, Amara e Silversea, se flexibilizaram para poder atender esse hóspede agora. Porque, de fato, como eu coloquei para você, a gente entende que dia 15 de setembro volte, mas pode haver uma postergação adicional, que eu coloquei no começo. Então, como o hóspede vai ter segurança para poder fazer a compra dele agora? É uma grande pergunta que o mercado se faz. E aí a Royal Caribbean, inteligentemente antenada a isso, o que ela fez? Flexibilizou as políticas. Então, hoje, o hóspede que decidir realizar uma nova compra, ele praticamente não tem risco nenhum. Eu brinco, é como se fosse entrar na Bolsa de Valores lá embaixo, mas sem ter o risco de você perder dinheiro. Por quê? Olha que bacana as 3 flexibilidades que a gente criou. A primeira, se você quiser comprar uma nova cabine hoje até o dia 1º de agosto, a gente garante que você está fazendo o melhor negócio, o melhor preço. Por quê? Vamos supor que você comprou o Réveillon do Odyssey hoje, R$10.000, um exemplo, tá? De fato, até mais econômico que isso. Vamos supor que lá na frente o preço baixe. Baixou para 7 mil essa mesma cabine. O que a gente faz? A gente honra o preço atualizado. O hóspede proativamente, a agência de viagem entra em contato com a Mondiale e a gente atualiza a tarifa dele caso o que ele comprou agora até o dia 1º de agosto sofra alguma redução de tarifa. Ou seja, você garante que se ele comprar agora até 1º de agosto, ele está fazendo o melhor negócio. E os preços hoje, de fato, estão mais econômicos, né? Algumas saídas lá na frente, como você colocou, não, aumentaram. Mas, de forma geral, a gente vê hoje oportunidades ainda de preço, né? Que tendem a acabar gradativamente conforme o pessoal for bucando. Segundo, se ele optar por não viajar mais, por qualquer motivo que seja, não precisa justificar, até 48 horas antes da saída dele, ele pode cancelar sem nenhum prejuízo. E a gente oferece uma carta de crédito de 100% para ele poder ter até o final do ano que vem para poder decidir e navegar até maio de 22. Ou seja, tem tempo de sobra. E ainda a terceira opção, que é uma novidade, vamos supor, mesmo exemplo, eu comprei o Odyssey para o Réveillon desse ano. E digo assim, não quero mais fazer o Réveillon esse ano. Vou acabar passando com a família aqui, vou deixar para ir outro ano. Então, qual a opção que você tem? Simplesmente de postergar a sua viagem em um ano. Então, em vez de fazer o Réveillon desse ano, você faz o Réveillon do ano que vem, desde que você mantenha a mesma tipo de cabine, uma varanda nesse caso, mantenha o mesmo roteiro e o mesmo navio, você não cobra nenhuma diferença de tarifa. Você simplesmente muda a data para o ano seguinte sem nenhum adicional. Ou seja, é de fato bastante atrativo para quem já está preparado. É muito importante o agente respeitar o timing e vocês conhecem os hóspedes de vocês melhor do que ninguém para poder viabilizar uma nova reserva neste momento. Legal, pergunta que não quer calar. Excelente, muito boa. As condições são top e é aquela coisa de... Eu falei, outra coisa que os agentes aprenderam, nós aprendemos durante essa pandemia, foi a palavrinha flexibilidade. A gente nunca foi tão flexível. Desde quando, Xande, com toda a sua história de cruzeiro, você viu uma história dessa de você poder cancelar um cruzeiro 48 horas antes e receber uma carta de crédito? Já teve isso? Nunca. É isso que eu falei. O momento mais oportuno é aquela queda da bolsa que você pode entrar e não tem risco, porque é só o hóspede como tem que ser, né, Edinho? O momento exige das empresas que elas sejam flexíveis para poder estarem atuando e atendendo os hóspedes. Segurança, né? Segurança para o cliente comprar, né? O Xande pergunta que não quer calar. Vou te botar numa sinuca de bico. Previsão da Royal, navegar no Caribe sem visto?
É uma boa pergunta, né? E, de fato, é uma pergunta condizente com o momento, né, que a gente está vivendo, até pelo Sim. fato de a gente ter acompanhado o Pumantur ter deixado nesse momento de operar, entrou com um processo de recuperação judicial na Espanha, na qual a gente lamenta muito, era uma marca muito bacana para aquele passageiro que não tinha visto, tinha uma experiência de fato autêntica e latina a bordo. Os navios da Pumantur já eram de propriedade da Royal e já voltaram para a Royal Caribbean. E a gente está, de fato, aguardando qual será o desfecho, como vão ser utilizados esses navios. Existe, sim, a possibilidade, dentro do planejamento, de voltar a ter, o que a gente já teve no passado, um Caribe sem visto, mas ainda somente na parte de planejamento, sem uma definição, mas é um produto que a gente sabe, se voltar, existe muita demanda e a gente vai poder colaborar muito na venda desse produto. E eu sei que o interior de São Paulo é um grande fã desse produto sem visto. Então, a Tenho gente tem expectativas positivas, porém ainda somente em planejamento e nada confirmado nesse momento. Ô, Xande, já que veio para o Caribe, e quando chega no Brasil, a gente desce um pouquinho logo, já que está ali no Caribe, desce um pouquinho mais para a América do Sul, né? E como é que tá aí, Brasil? Tem Tem estudo disso? sempre, sempre é um assunto que nunca deixa de ser comentado, assim como vários outros destinos onde a Royal já operou, tem desejo de operar, assim como a Silversea, como a Celebrity, como a Zamara, nunca sai de pauta, é um mercado extremamente importante para a Royal Caribbean a nível global, mesmo a gente não tendo operação na cabotagem, o Brasil, em função do excelente trabalho das agências de viagem, da Mundial no interior, segue sendo o segundo mercado internacional mais importante da Royal no mundo, mesmo sem operação local, que é muito relevante, e mostra o valor que o mercado tem. Então, nunca saiu de cogitação, porém, existem vários fatores que precisam acontecer para que isso seja viabilizado, infraestrutura portuária, legislação. Agora, vontade não falta, tenho certeza disso. Por Essa outro lado, Edinho, ah, é fala. importante, às vezes a gente não vai ter o produto como a gente gostaria, muitas vezes, que é a cabotagem por si só, mas a gente não pode perder algumas oportunidades que a gente vai ter nessa temporada, que são Sim, diversos navios, 3 mais especificamente, do Grupo Royal Caribbean passando por aqui. claro. Então a gente vai ter, inclusive, grandes novidades. A gente, muito de vocês já tiveram a bordo, venderam muito Patagônia, né, que a gente fazia com Infinity por muitos anos. Nos últimos 2 anos a gente fez com Eclipse, já um navio muito maior da Celebrity, da série Solstice. E a grande novidade que a gente vai ter esse ano, se tudo permanecer conforme planejado nesse momento, que a gente vai ter os Celebrity Silhouette pela primeira vez, que é um navio, inclusive, mais novo da série Solstice e que já está parte do processo Celebrity Revolution, na qual a gente investiu 500 milhões de dólares para poder implementar todos os atributos e diferenciais do Edge dentro do Silhouette. Então a gente vai ter ele por aqui, a gente vai ter uma travessia da Europa para o Brasil, uma travessia do Rio para poder voltar justamente no verão europeu em abril para poder ir para a Europa, o que é muito legal. E ele vai fazer vários roteiros de Patagônia, entre Buenos Aires e Santiago, e alguns, inclusive, com embarque aqui no Rio de Janeiro. Além do Celebrity, a gente vai ter o Azamara Quest, mais uma vez voltando para o Brasil, também com opções de travessias com embarque no Rio de Janeiro, e a gente vai ter o navio mais novo da Silversea, que vai inaugurar a qualquer momento, tá para inaugurar, que é o Silver Moon, e um dos primeiros destinos que ele vai fazer assim que inaugurar, se tudo seguir conforme a gente tem planejado, é o Moon também vir para o Brasil, na qual todos vocês vão ter a oportunidade de fazer visita técnica, de navegar e também recomendar para os hóspedes de vocês. Então não é Poxa, exatamente o que a gente gostaria, a cabotagem por si só, mas mas a gente bem, vai ter bastante navio por aqui. mas vai vir, vai vir, vai vir. Ô, Xande, uma coisa legal, então, que você já tocou, seria o lançamento. O programa de lançamento e inauguração de navios, ele permanece até então confirmado, dentro daquilo que já estava previsto. Não tem nada de cancelamento de inauguração de navio previsto, enfim, segue na rotina do que já estava programado. E é incrível, justamente nesse momento a gente tem muitos navios sendo inaugurados, né? Só do Grupo Royal Caribbean são 4 navios que a gente tem. O da Celebrity, a gente tem o Apex,
que é o segundo navio da série Edge, o Edge que foi inaugurado ano passado. Normalmente o segundo navio é o melhor da série, porque ele corrige possíveis oportunidades que aconteceram na primeira. Ele seria inaugurado em abril, Edinho, você estaria lá comigo, junto com o Juarez, com a Camila. A gente não inaugurou ele, obviamente não havia condições dele ser inaugurado em abril. Então ele está pronto e aguardando os hóspedes poderem embarcar. Então assim que a gente tiver um momento favorável, com tudo aquilo que a gente conversou no início da nossa call, a gente vai ter a inauguração do Celebrity Apex. Além dele, a gente tem o barco mais novo, o navio mais novo da Royal Caribbean. E toda vez que a Royal inaugura um navio, vem muita novidade. E a inauguração, nesse caso, vai ser do Odyssey, Odyssey of the Seas. Ele é da série Quantum, que você já teve a oportunidade de conhecer, o Quantum e o Anthem, desde Nova York, de Londres, a gente teve. Depois a gente teve outros 2 navios, mas a gente não falou tanto, porque eles foram destinados ao mercado asiático. E agora vem o 5º navio da série, o segundo da Quantum Ultra, que é o Odyssey, que pela primeira vez vai estar baseado em Fort Lauderdale. E ele está previsto para inaugurar em novembro. Então a gente entende, se a gente tem nesse momento a volta das operações em setembro, por mais que possivelmente possa existir uma prorrogação, uma suspensão adicional, em novembro a gente entende, e é a informação confirmada nesse momento, que a gente deva sim ter a possível inauguração do Odyssey a partir de novembro, na data que for mais conveniente, de acordo com a situação do mercado. Aí, Além galera, deles, só notícia boa, viu? só notícia boa. E além deles, a gente tem 2 navios da Silver Seas também. O primeiro é o Orient, que vai fazer Galápagos, praticamente irmão gêmeo do Flora, da Celebrity, que já inaugurou. Ele foi o primeiro navio que foi entregue pós-pandemia, em uma apresentação presencial mesmo, foi há 3 semanas atrás. Então, o Orient já está pronto para poder começar a navegar. E o quarto inauguração que a gente vai ter, que também seria em agosto, é da Silver Sea também, o Moon, que eu coloquei para vocês que vai vir para o Brasil. Então, assim, a do Apex foi alterada, dos outros 3 a gente está aguardando novidades para poder falar com mais propriedade, e a princípio o Odyssey segue neste momento confirmado para novembro, na qual eu não vejo a hora de poder subir a bordo e conhecer, saltar de paraquedismo novamente, surfar, fazer tudo que tem direito no navio. Ô, Xande, vamos agora falar de coisa melhor ainda. O Grupo R11 está, não é que está fazendo um investimento mega nas agências em marketing para os produtos do Grupo Royal Caribbean. Mas o nosso tempo está curto, tem muita coisa para a gente falar ainda. Conta um pouquinho para a gente, porque é um investimento de, se eu não me engano, até R$20 mil por agência, é isso? A gente está investindo no total, Edinho, R$500 mil nas agências de viagem. Como eu coloquei para vocês, as agências são fundamentais, elas são vitais para o nosso negócio, é o nosso principal canal de distribuição no mercado brasileiro, na qual os agentes têm um papel fundamental. E a gente não poderia deixar esse momento passar sem dar a nossa contribuição e sem apoiar o agente de viagem, para que a retomada seja muito boa dentro desse segmento. Então, o que a gente está fazendo? Essa ação que chama R11 Apoia, em parceria com a Mondiale no mercado interior de São Paulo, aonde não existe um limite, 20 mil talvez possa ser. O que a gente colocou é que a gente estaria apoiando 50 agências, no mínimo, 50 projetos, mas a ideia é que seja muito mais do que isso. Então, qual é a ideia? Que o agente de viagem, todos vocês que estão nos escutando, possam enviar para a Mondiale o projeto de vocês. O que tem que ter nesse projeto? Tem que ser alguma ideia na qual gere demanda para os nossos cruzeiros. Então, alguma ação no seu mercado, junto aos seus hóspedes, que deem um desejo dele poder fazer um cruzeiro. Seja quando a gente puder um coquetel presencial, seja agora alguma coisa virtual, um outdoor, um anúncio de jornal no jornal da cidade de vocês, que vocês sabem que vai dar resultado. Não existe limite. Um dos grandes segredos aqui, inclusive algo que vai ser avaliado, é a criatividade das ideias que virão. Anúncio em rádio, a gente não está colocando limitação no tipo de ideia, está dando alguns exemplos do que a gente sabe que a gente já fez no passado que deu certo, mas a grande sacada aqui é ser criativo nesse momento, propor ideias que vocês têm guardado na cabeça de vocês, mas que vocês precisam de um certo apoio, uma verba para poder viabilizar, e aí que entra a R11 Travel e a Mondiale nesse caso, dando essa verba tão necessária para que essa grande ideia seja implementada e seja viabilizada.
Então, os prazos, a gente está bem em cima. A gente tem até o dia 3 agora de julho para que vocês possam submeter as ideias de vocês. Até o dia 17, a gente vai fazer, através de um comitê, a seleção de quais foram os projetos selecionados, para, a partir de aí, vocês receberem a verba e implementarem, viabilizarem esses projetos. Algo muito importante que o pessoal tem perguntado, Edinho, mas meu hóspede ainda não é o momento, prefiro esperar um pouquinho mais. Não tem problema, gente. O time do dia 3 de julho é só para vocês apresentarem o projeto, na qual ele pode ser contemplado para poder ir de verdade para Go Live em setembro, outubro, novembro. A ideia é que seja esse ano ainda. Então, vocês apresentam o projeto até o dia 3, e a gente até o dia 17 seleciona quais vão ser os projetos vencedores, e vocês têm até o final do ano para poder transformar esse projeto em realidade. Não somente com apoio, nesse caso, da verba de marketing, mas também com apoio para poder implementar esse projeto. Então, todo o time da Mondiale, a Camila, todo o time de venda, o Edinho, a Sabrina, a Giuliane, que apoiam vocês, também vão estar, na prática, apoiando vocês, não somente com a verba, mas para poder transformar essa ideia em realidade, apoiando na implementação, que é bacana também. Boa ideia, né? Eu tenho comigo, e eu tenho passado isso para as agências, não se omitam de promocionar. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco acanhado, não é o momento de promocionar. Não, é o momento sim. É nessa hora, porque não adianta você chegar e promover só em novembro, Xande, porque aí os navios já estão lotados. Já estão lotados para o primeiro quadrimestre. Eu acho que as pessoas têm que entenderem de que nós temos que promocionar agora, claro, respeitando toda essa situação que a gente está vendo e tudo mais, mas esse vínculo com as agências, ele não pode ser quebrado, pelo contrário, agora é a hora de você, tendo ideias bacanas, tendo condição e com esse apoio do Grupo R11, eu acho que nós vamos poder nadar de braçada com certeza absoluta. Mesmo porque, contribuindo com o que você já falou, os passageiros de cruzeiro provavelmente serão aqueles que já estão acostumados a viajar em cruzeiros. Então, eles já sabem como funciona. E basta ele ter a segurança de que ele vai pagar, ele não vai perder dinheiro, ele vai poder remarcar e ele vai viajar no ano que vem. Não tenho dúvida nenhuma que as vendas serão realizadas sim. E quanto antes, melhor e preço melhor ele vai ter. Xande, dentro dessa linha boa de novidades, qual é a outra grande novidade que a gente tem para quem... Gente, hoje, é só para lembrar, nós estamos abrindo a Semana de Cruzeiros do Grupo R11, Grupo Royal Caribbean, aqui na Mondial. Vai ter uma semana inteira de capacitação. E hoje a gente, com muito prazer, recebe o diretor da R11, o assim ele me permite chamá-lo, o Alexandre. Aí, a gente está fazendo a abertura, mas teremos muita coisa interessante essa semana. Primeiro, todos terão que assistir todas essas capacitações. E o que o agente de viagem vai ganhar com isso, Xande? Além de experiência, conhecimento e tudo mais. A gente, de fato, acredita muito no treinamento nesse momento, né? A capacitação é fundamental. E você vê, a gente tem 1 hora, eu não consegui falar nem 1/3 das novidades que a gente tem. Foi só um pupurri que vocês vão poder ver mais a fundo nas apresentações que a gente vai fazer essa semana. Então, para poder dar esse engajamento e reconhecer os esforços de todos vocês que participarem de todos os treinamentos, então a gente tem amanhã Royal, depois a gente tem a Zamara, Silver Sea, e a gente fecha na sexta-feira com Celebrity. Então, os agentes de viagem que participarem dos 4 treinamentos, o que a gente vai fazer? É uma ação na qual a gente vai bonificar as próximas vendas que vocês fizerem. Então, todas as agentes que assistirem todos os treinamentos, nas 2 primeiras vendas que vocês realizarem através da Mondiale, de qualquer uma das marcas do Grupo Royal Caribbean, vocês vão estar recebendo um voucher de R$200 como crédito para vocês a cada venda que vocês realizarem. Limitados a 2 vendas por agência, as 2 primeiras vendas, tá, gente? Pra galera, não é sorteio não, hein? Vendeu, ganhou. Vendeu, ganhou. Vendeu, ganhou.
né? E além disso, não somente, então, uma coisa puxa a outra, treinamento, eles vão estar ainda mais preparados, conhecedores das novidades, com mais argumentos para poder atender os hóspedes de vocês. Isso, obviamente, a gente vai bonificar através das 2 primeiras vendas que cada agência fizer. E, além disso, como eu coloquei para vocês, um dos grandes objetivos que a gente tem é levar o maior número possível de agências a bordo para conhecer e ver a nova realidade antes dos hóspedes de vocês. Então, o que a gente vai fazer? É muita notícia boa, Xande. Pena que está acabando. Mas então, ó, só vou recapitular. Nós temos o investimento da R11, nós temos a bonificação, que é vendeu, ganhou, e você já tinha falado. Então, nós estaremos levando um fan trip, vamos usar a palavra do trade, para, assim que tiver aberto, os agentes de viagem poderem estar a bordo visitando os navios. É mais ou menos isso. Exatamente, exatamente. Então, a gente vai fazer uma campanha de vendas, ela começa amanhã, e essa campanha do bônus também, tá, gente? A partir de amanhã, toda venda a partir de amanhã. Então, toda venda que vocês fizerem de amanhã até o dia 15 de outubro, então tem bastante tempo ainda para poder vender. As 18 agências que fizerem o maior volume de venda dentro desse período vão ganhar automaticamente um leito para poder navegar com a gente assim que a gente voltar e tiver a retomada dos cruzeiros. Tá? Olha que maravilha. De fato, é muito importante que vocês estejam a bordo, conheçam, e como a gente não consegue levar todo mundo como a gente gostaria, provavelmente levaria todas as agências do interior para poder conhecer, a gente acabou fazendo esse KPI, que a gente vai premiar aquelas 18 que mais venderem dentro desse período. Tem todo um regulamento que a Camila vai dividir com vocês, em caso de desempate, tudo que uma campanha requer, que a gente vai estar divulgando a partir de amanhã para vocês já começarem a visualizar a próxima viagem de vocês, que a gente não vê a hora. Ô, Xande, o pessoal já está fazendo bullying aqui comigo. Eu falo demais, mas você também tinha muito mais para falar. Mas o Insta não faz bullying, ele corta. Então, ele corta. Então, a gente está tendo que terminar. Eu sei que tinha muito mais coisas para a gente falar, mas já fica assim, essa recapitulação de tudo aquilo que está sendo implementado. Gente, não confiem em tudo que vocês leem. Aguardem as regulamentações mesmo. Os cruzeiros já estão abertos. Aproveite as oportunidades, as chances. Não deixe de comercializar. Não deixe de mandar o seu projeto. Converse com a Camila para ela poder ajudar vocês na implementação. Não deixe de comercializar, porque vocês vão ganhar bônus. E, além disso, vocês estarão a bordo também conosco e a R11 já para ver tudo isso que foi implementado, como é que está funcionando para transmitir com segurança aos seus clientes. Xande, você tem 1 minuto, não mais, para encerrar. Perfeito, gente. Só para agradecer de verdade a Mondiale, a todas as agências de viagem do interior de São Paulo, são fundamentais dentro do nosso negócio, um mercado muito estratégico para a gente. A gente conta muito com vocês nessa retomada e vocês, de fato, podem contar com toda a R11 Travel e todas as marcas do Grupo Royal Caribbean. Muito obrigado pela oportunidade, Edinho. Espero que vocês gostem muito dessa semana de cruzeiros e a gente está à disposição de vocês. Muito obrigado de coração. Essa semana de cruzeiro vai bombar, não tenho dúvida. Obrigado a você. Beijo a todo mundo que acompanhou a gente, você também. Deus abençoe, viu, Xande? Tudo de bom para você e para todo mundo que está conosco aí. Igualmente, gente. Eu sou fã do interior de São Paulo. Obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.